Fala galera, beleza? Tudo bom? Tranquilo? Você que estava com saudade de mim, voltei. Quem não estava com saudade de mim, voltei também. Era o que tinha, tá? Lide com isso, a vida é assim. Nem tudo na vida se escolhe. Você queria outro professor, você vai ficar querendo. Hoje sou eu de novo, Direito Constitucional para você. Vamos iniciar aqui uma disciplina muito interessante, diversos assuntos, imunidade parlamentar, nacionalidade. Neste vídeo, exclusivamente extradição. Questão muito interessante, um assunto que rendeu polêmica recentemente no STF e a gente vai se debruçar sobre isso e aprender de uma vez por todas. Vem comigo? Vamos lá. PM Piauí. No que se refere à extradição, a Constituição Federal de 88 prevê que, nenhum brasileiro será extraditado salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado após a naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Como ponto de partida, talvez você tenha ficado perdido. Poxa, sei lá quem é o brasileiro naturalizado, sei lá quem é o outro brasileiro que não naturalizado, sei lá se importa o momento em que ele cometeu o crime, antes, depois da naturalização. Vamos nos debruçar sobre os exemplos? Antes da gente chegar nos detalhes da questão, eu preciso te explicar um pouco mais sobre extradição. Vou até abrir uma tela aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. Pessoal, extradição, embora seja um tema afeto, ligado à nacionalidade, não é tratado especificamente no capítulo da Constituição em que se trabalha nacionalidade. Nacionalidade na Constituição está no artigo 12. O artigo 12 que é o capítulo 3 do título 2. O título 2 vem ali com os direitos fundamentais, né? E o artigo 12 começa ali o capítulo 3º, que se chama nacionalidade, e se encerra ali no artigo 13 já. São dois artigos, um capítulo pequeno, tá? Nacionalidade se esgota mesmo, o assunto se esgota basicamente no artigo 12. Extradição é um assunto que não está abordado diretamente lá. Só com o artigo 12 a gente não responde a questão. A gente precisa fazer uma leitura do artigo 5º. A gente vai lá no artigo 5º, inciso 51, e vai entender quais são as hipóteses ou não hipóteses, né, de extradição. Certo? A extradição, pessoal, é a possibilidade de eu pegar um sujeito que está aqui no meu território e enviá-lo para outro território nacional, outro território soberano, para que lá ele seja julgado por um crime que eventualmente cometeu. Então, um estrangeiro, ou um brasileiro naturalizado, ou um brasileiro nato, eventualmente comete uma ilicitude fora do país, esse sujeito regressa para o país e o terceiro país onde ele cometeu a ilicitude dá uma ligadinha aqui. Ô Michel Temer, manda para mim o fulano de tal, eu preciso condená-lo aqui. Esse manda para mim fulano de tal, e se de fato o nosso Estado federado concordar com isso e mandar esse sujeito para lá, está fazendo a extradição. Isso que é extradição. Claro que eu estou simplificando um pouco os termos, mas isso é suficiente, eu não estou te explicando menos do que deveria não. Eu estou só simplificando o entendimento, nenhum problema nisso. A extradição, numa lógica mais simples, é basicamente isso. Eu vou permitir que esse sujeito seja enviado para outro território nacional, outro território federado, para que lá ele seja julgado por uma eventual falha que ele cometeu. Beleza? Certo? Até aí tudo bem? Extradição, a gente entendeu o que se trata, né? Vou enviar para fora do país onde ele cometeu ilicitude para que lá ele seja julgado. Até aí tudo bem. Nos iniciamos no assunto. O que é extradição? Esse é o ponto de partida. Não dá para responder a questão sem saber nem como começar. O que é extradição? Outro ponto da questão. E agora, pegando elementos do enunciado. Em que momento e quem eu vou permitir extraditar? Duas questões a se observar. Em que momento e quem eu vou permitir extraditar? Vou até voltar na questão, para você se atentar a este ponto aqui. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Ora, se fez a ressalva nenhum, salvo esse, é porque existe mais de uma classificação de brasileiro. Concorda comigo? Correto, existe mais de uma classificação sim. Eventualmente nós vamos falar em brasileiro nato e brasileiro naturalizado.
brasileiro nato e brasileiro naturalizado. O brasileiro nato possui um vínculo jurídico mais forte com a nação. Possui um vínculo jurídico impositivo originário com a nação. E, via de regra, o brasileiro naturalizado tem um vínculo adquirido. É como se eu dissesse que o sujeito já foi estrangeiro, ou já foi não brasileiro, no mínimo, e se tornou brasileiro por aquisição, por opção, optou por adquirir a nacionalidade brasileira. As hipóteses nós não vamos elencar aqui não, será um ponto de outra aula ou eventualmente do módulo presencial, tá? Para a gente resolver a questão a gente precisa de menos elementos, não precisa destrinchar quais são todas as possibilidades de se adquirir a nacionalidade, que é o brasileiro naturalizado. O nato é impositivo, um vínculo originário. Se teu pai é brasileiro, sua mãe é brasileira e você nasce no Brasil, você acha que você é brasileiro naturalizado ou nato? Brasileiro nato. Claro, você tem um vínculo forte com a nação. Você tem um vínculo originário e não adquirido. Nasce com você a condição de brasileiro, você não adquiriu a nacionalidade. Essa talvez seja a diferença básica entre esses dois institutos, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. A questão disse, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Quando diz que nenhum será, salvo o naturalizado, o que a questão fez como ponto de partida? Excluiu o nato. Excluiu o nato. A primeira coisa que a questão afirmou quando ela disse nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, é dizer brasileiro nato não será extraditado. Essa é a primeira afirmação que ela disse. Com outras palavras. Quais palavras? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Eu só tenho dois tipos de brasileiro. Ou o sujeito é brasileiro nato, ou o sujeito é naturalizado. Se ela diz que nenhum será extraditado, salvo o naturalizado, ela disse, em outras palavras, que o nato não será extraditado. E isso está correto? Brasileiro nato nunca será extraditado. Eu, filho de pai brasileiro, mãe brasileira, nascido no Brasil. Não tem para onde fugir. Brasileiro nato. Brasileiro nato. Saio do país, apronto, toco o terror em outro país, volto. O país de lá pede a minha extradição. Manda esse sujeito para cá que eu vou condenar ele aqui. Posso ser extraditado? Segundo a questão, não. Segundo a questão, nenhum brasileiro será, salvo esse. Ou seja, este nunca. Salvo esse nunca. E isso está correto, pessoal. Isso está correto. A primeira afirmação da questão de que nenhum brasileiro será extraditado, salvo esse cara aqui, ou seja, excluindo este cara aqui, essa afirmação está certa. É certo dizer nenhum brasileiro nato será extraditado. Eu sei que você tem medo de questões absolutas, né? Sempre, nunca, jamais, esse tipo de coisa em questão assusta a gente. Via de regra, nunca, em nenhuma hipótese, absolutamente, são expressões que nos levam a crer que a questão tende a estar errada. E esse raciocínio não está equivocado, não. É um raciocínio coerente que você faz. De fato, no direito, as lógicas absolutas tendem a estar erradas. O direito lida com um relativismo enorme. Falou que nunca tende a estar errado. Neste caso, não. Um nunca que você não precisa ter medo é esse aqui, ó. Brasileiro nato nunca será extraditado. Ô, professor, bom saber. Vou sair do Brasil, vou tocar o terror, vou roubar horrores e vou voltar para o Brasil. Não ser extraditado não significa ser absolvido. Não ser extraditado não significa cometa crimes e não seja punido. Não ser extraditado é dizer, eu não vou te mandar para cumprir pena lá no país em que você cometeu, porque você é meu brasileiro nato. Eu vou te manter aqui no meu território. Não vou te mandar para outro país para você ser condenado lá. Mas aqui no Brasil você se lasca. Então não é que você pode sair do estrangeiro, tocar o terror e voltar e, putz, estou limpo porque eu sou nato. O nato nunca será extraditado, né? Nunca será culpado por crime no estrangeiro. Não é isso que disse.
Extraditar é só mandar o cara embora para cumprir pena lá. Isso não pode. Brasileiro nato nunca será extraditado. Primeira informação, anotou? Está registrado? Então eu vou apagar meu quadro aqui. Escreve isso no teu caderno e não esquece isso mais não. Beleza, primeira afirmação da questão está correta. E a segunda afirmação foi o seguinte: brasileiro nato nunca será extraditado. Ele disse isso em outras palavras. Quais palavras? Dizendo, nenhum brasileiro será, salvo o naturalizado. A questão é, quando? O brasileiro naturalizado pode ser, mas quando? Brasileiro naturalizado, quando ele pode ser extraditado? Aí você tem dois pontos a se pensar. Antes, depois. Antes, depois do quê? Da extradição. Da naturalização. Da naturalização. Vou refrescar a sua memória. Ponto de partida, eu tenho duas formas de ser brasileiro. Ou eu sou brasileiro nato e tenho um vínculo originário com o Brasil, ou eu sou brasileiro naturalizado e, portanto, adquiri. Se eu adquiri, teve um momento. Eu não nasci com ela, eu adquiri. Eu, nascido de pai e mãe brasileiro, nasci brasileiro. Não teve um momento em que eu adquiri a nacionalidade brasileira. Eu já nasci brasileiro. Mas o naturalizado, ele vai adquirir em algum momento. Esse antes ou depois é para saber, eu posso extraditar ele por crime antes, posso extraditá-lo por crime depois. Por que eu estou destacando essas duas informações? Porque o enunciado pediu. O enunciado disse, salvo o naturalizado por crime cometido depois da naturalização. Vou pôr aqui, ó, entre parênteses, tempo do crime. Tempo do crime. Dois exemplos. Vem comigo. Dois exemplos. Eu supostamente nasci na Colômbia. Eu aqui, supostamente. Não sou Luiz, não. Sou Luizito. Luizito nasceu na Colômbia e tal. A condição de vida na Colômbia estava triste, precária, dificultosa. Eu, Luizito, tomei uma decisão. Eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou para um país que está muito desenvolvido, um país que está exalando riquezas. Ele escolhe qual país? Brasil. Brasil, cara inteligente, falou, não, vou pensar longe, visionário, eu vou para um lugar de primeiro mundo. Brasil. Estava um pouco equivocado ali com geopolítica. Mas tudo bem, veio para o Brasil. Luizito, colombiano, ou seja, um estrangeiro. Permaneceu no Brasil por tempo suficiente, preencheu todos os requisitos, se tornou brasileiro. Pessoal, se ele se tornou, é nato, que é originária, ou é naturalizado, que é adquirida? Se tornou adquirida. Brasileiro naturalizado. Nasceu colombiano, chegou aqui colombiano, mas se tornou brasileiro naturalizado. Luizito se tornou brasileiro naturalizado. Resolveu voltar para a Colômbia para visitar uns parentes, só isso. Chegando lá, ele encontrou um primo dele, Raul. O primo virou para ele e falou assim, ô Luizito, tudo bom? Como está? Não, estou bem, beleza. Ô Luizito, vamos fazer um corre ali? Aí, primo, o que é corre? Não, você vai entender. Vamos levantar uma grana. Como é que tá lá no Brasil? Não, o Brasil tá um pouco difícil, eu me equivoquei. O país não é assim tão legal. Não, então vamos fazer um corre ali, levantar uma grana. Você fala, pô, eu tô sem fazer nada, eu tô precisando de dinheiro, não tem nem para pagar passagem para voltar pro Brasil. Aí você topa o primo e fala assim, primo, vou contigo. O que eu tenho que fazer? Ele fala assim, ó, seu serviço é muito tranquilo, você vai segurar um negócio para mim. Enquanto eu falo algumas coisas para uma pessoa, e eu pego um negócio lá e depois a gente corre. Por isso que chama corre. Vai, primo. Tá, o que eu vou segurar? Não, esse negócio aqui. Ele vai, tira. O nome disso aqui é uma PT, .40, uma pistola, tá? Você só segura, aponta para aquela velha ali, e eu vou só pegar o dinheiro dela. Em seguida a gente corre. Primo, esse negócio não é perigoso, não? Não, tranquilo. Aqui a gente faz isso toda hora, é comum aqui, tá tranquilo. Então, beleza, vamos lá. Você já deve ter entendido, né? Você já deve ter compreendido qual é o plano do primo e em que Luizito está se envolvendo. E lá vai a dupla cometer ali esse roubo.
Chegou na senhorinha, pistola na cara e tal, passa a grana, toma o dinheiro da velhinha, dá o tiro pra cima pra assustar, vai embora. Beleza. Peguei essa grana, os trocadinhos, Luizito pegou essa grana, pagou a passagem e voltou pro Brasil. Tempos depois, telefone do Michel Temer toca. Ô Michel, bom, sou presidente da Colômbia, eu queria que você mandasse para mim Luizito. Ah, mas como assim mandar Luizito? Quem é Luizito? Então, Luizito é um sujeito que se tornou brasileiro naturalizado, mas ele já foi colombiano, inclusive ele veio aqui esses dias e roubou uma senhorinha. Aí o Michel pergunta, ele foi e foi, mas já era brasileiro? Já era brasileiro, ele veio como brasileiro, naturalizado, adquirido. Ah, tá, ele já era brasileiro. Isso quer que eu faça o quê? Que eu mando ele para aí? Pessoal, mandar para a Colômbia para cumprir pena lá, qual que é o nome disso? Extradição. Extradição. É o que a questão quer saber. Isso é extradição. A questão é, qual é o momento em que se autoriza a extradição? Tempo do crime antes de se tornar brasileiro? Depois de se tornar brasileiro? Você lembra do meu exemplo? Se recorda dele? Então vamos raciocinar junto. No meu exemplo, Luizito foi para a Colômbia já brasileiro. Cometeu o crime antes ou depois? Depois. Primeiro exemplo está aqui. Ó. Primeiro exemplo. Roubo. Luizito brasileiro. Luizito brasileiro. Ou seja, o crime foi depois da naturalização. Segundo exemplo. Eu, Luizito, colombiano, nascido na Colômbia, resolvo melhorar de vida e escolho um grande país para viver. Grande, de fato, ele acertou, né? Mas em dimensões territoriais. Brasil. Veio para o Brasil, Luizito. Está no Brasil, cumpriu os requisitos, se tornou brasileiro. Nato ou naturalizado? Isso você já aprendeu. Naturalizado, porque é adquirida. Se tornou brasileiro naturalizado, voltou para a Colômbia para visitar parentes. Chegando lá, encontrou um outro primo. Raul não, Pablo. Ô Pablo, bom, muito bom, cara. Como é que tá as coisas aqui? Ó, a Colômbia tá muito boa. Eu tô rachando de ganhar dinheiro. É, primo, o Brasil não tá tão assim não. O Brasil, o negócio tá meio errado lá, tá feia a coisa. Não tô ganhando grana, não. Ô, primo, você veio visitar na hora certa. Eu tô precisando de um auxiliar aqui. Ah, primo, é. Primo, mas assim, o salário, como é que é? Não, você vai ganhar bem, é coisa de 60 mil por semana, é um dinheirinho bom. Ah, primo, mas 60 mil por semana é muito dinheiro. Não, o negócio aqui tá bom, tá vendendo que nem pó. Vende que nem pó, é uma beleza. A gente empacota um materialzinho aqui, branco, um plásticozinho e tal, revende para o mundo inteiro, né? Eu sou um grande exportador e tá dando muita grana. Ué, Pablo Escobar, nome do primo. Ah, Pablo, eu vou topar esse negócio. O que eu tenho que fazer? Não, você pega essa balança, você pega esse negocinho aqui, ó, vende que nem farinha, é uma beleza. Você pesa, embala. Eu vou te entregar esse negócio aqui, isso aqui é um fuzil AK-47. Ah, mas para que eu preciso de um fuzil para pesar esse materialzinho, esse pozinho? Não, porque eventualmente vem um pessoal fardado que entra aqui e geralmente eles entram com um pouco de violência. Aí, na dúvida, você atira, só para a gente manter aqui a organização do estabelecimento. Primo, esse emprego tá tranquilo, topei. Eu, primo Pablo Escobar, vou vender ali o pozinho branco. Beleza, grande negócio, 60 mil por semana. Aí você topa o negócio. Luizito topou o negócio. Topou, tá lá vendendo, levantou uma graninha, alguns milhões, volta pro Brasil, abre uma barraquinha de caldo de cana lá em Goianira, vai ser um empreendedor lícito agora. Tá lá vendendo a caldo de cana dele de boa, ele pensa pequeno, né, humilde. Tá lá vendendo de boa. Telefone do Michel Temer toca, presidente da República. Ô Michel, bom? Bom. Michel, deixa eu te falar. Tava numa investigação aqui, eu matei um sujeito ali no telhado, tal de Pablo Escobar, a gente deu um tiro nele, matou ele lá. Pegamos a documentação, vimos que tem um cara aqui, rapaz, que tá aí no Brasil e que trabalhou com ele aqui, narcotraficante. Poxa, narcotraficante é narcotraficante. Tá aí, ele é brasileiro? É brasileiro, tá aqui, Luizito e tal, a gente pegou RG. Olha aí pra nós, brasileiro nato ou naturalizado? Nasceu ou adquiriu? Adquiriu, naturalizado. Só esse eventualmente permite a extradição. Qual o tempo do crime? Continuamos aqui.
Continuamos aqui. Segundo exemplo, tráfico. Tráfico. Luiz Cito. Foi para lá, já era brasileiro. Agora eu te pergunto, algum desses dois crimes aqui, alguma dessas duas situações vai permitir a extradição de Luiz Cito? Vou dizer para você o que diz o texto constitucional, artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o brasileiro naturalizado, crime comum antes da naturalização, ou, se depois, apenas tráfico ilícito de entorpecentes. A Constituição disse: se o sujeito cometeu o crime quando já era brasileiro, mesmo que naturalizado, só se permite extraditá-lo por tráfico. Se já era, ou seja, tempo do crime, depois de ser brasileiro. Aqui, só o tráfico. Professor, mas se Luiz Cito for lá para a Colômbia, derrubou um avião e decapitou 14 mil pessoas, é tráfico? Acho que não, né? Não extradita. Ah, mas se foi para lá e explodiu o parlamento, é tráfico? Professor, mas traficou pessoas entorpecentes. Pessoa pode até ser chata, mas ela não é entorpecente. Pelo menos não para a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Entorpecente. Só o crime de tráfico de entorpecente permite a extradição de quem cometeu este crime quando já era brasileiro. Só o tráfico, sem erro, a Constituição é clara. Isso é fruto de uma relação que precede a Constituição, uma relação internacional de combate ao tráfico. O mundo inteiro estava se alinhando em fazer combate ao tráfico, assinou uma série de tratados e a nossa Constituição de 88, ela herdou essa preocupação mundial com o tráfico. Por isso ela colocou isso lá. Professor, tá, entendi. Mas crime antes? Antes do quê? Tempo do crime, antes de ser brasileiro. Qualquer crime. Qualquer crime. Qualquer crime antes de ser brasileiro. O que significa isso? Se eu, Luiz Cito, vim da Colômbia fugido, nasci na Colômbia, originalmente colombiano, cometi qualquer crime lá antes, vim fugido para o Brasil e aqui me tornei brasileiro. Passa 40 anos, a Colômbia liga aqui para me extraditar. Pode me extraditar? Pode. Só tráfico? Não. Qual crime? Qualquer um. Antes de ser brasileiro naturalizado, qualquer crime autoriza extradição. Michel Temer pode te mandar embora. Se tiver furtado uma balinha e quiser extraditar para a Colômbia, pode. Mas se eu já era brasileiro quando cometi o crime, só vai me extraditar se for tráfico. E se eu for brasileiro nato, nunca vai extraditar. Vamos ver se a gente tem condições de responder a questão agora? Vamos lá, para fechar. No que se refere à extradição, você já sabe o que é. A Constituição prevê que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Até aqui, beleza. Nato, quando que o nato é extraditado? Nunca! Você pega a prova, você vai estar fazendo a prova, você vai ler lá, o brasileiro nato será extraditado. Você vai pular da cadeira, porque você vai lembrar de mim no seu ouvido. Quando que o brasileiro nato é extraditado? Nunca! Aí você vai lembrar de mim. Você vai pular da cadeira. Quando que o brasileiro... Nunca! Nunca! Se prova for discursiva, você escreve nunca. Se for objetiva, você marca o x e escreve nunca também, de raiva. Nunca! Brasileiro nato nunca é extraditado. Então até aqui está correto. Só o naturalizado, em algumas circunstâncias. Em caso de crime comum, ou seja, não está falando de tráfico, praticado após a naturalização, ou seja, quando já era brasileiro. Lembra do meu exemplo? Eu, colombiano, vim para o Brasil, virei brasileiro, fui visitar os parentes, encontrei o primo Pablo Escobar e me tornei traficante. Poderia ser extraditado? Poderia. Por quê? Porque era tráfico. Porque era tráfico. Depois que eu já sou brasileiro, ou seja, após, lembra? Volta o teu vídeo lá, volta um pouquinho o vídeo, volta esse vídeo aqui, estava no quadro.
Antes ou depois? Marquei o tempo aqui, ó. Se depois, após a naturalização, só posso ser extraditado por tráfico. O que ele disse? Crime comum. Continuando, então. A naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico. Aqui estava correto. Comprovado envolvimento em tráfico, está correto? Está correto. Mas dizer que eu vou ser extraditado por crime comum depois que eu sou brasileiro está errado. Eu só posso ser extraditado por crime comum se eu cometer ele antes de me tornar brasileiro, vim para o Brasil fugido. Opa, aí pode extraditar. Qualquer crime, até furto de balinha. Deixa que não seja crime político de opinião, porque isso vai contra os valores do Brasil. Mas até furto de balinha pode extraditar. Depois que eu me tornei, aí sim, só tráfico. A questão misturou os institutos. Essa segunda parte até estaria correta. A primeira parte também está correta. O erro é o miolo. O erro é dizer que pode me extraditar por crime comum após a naturalização. Não pode. Crime comum tem que ter sido cometido antes. Isso ficou claríssimo, tenho certeza. Portanto, gabarito errado. Pessoal, assim a gente encerra essa questão que envolve residualmente nacionalidade, mas que está expressamente no artigo 5º, inciso 51, porque a nossa Constituição trata extradição como um reflexo de um direito fundamental sendo aí relativizado. Beleza? Grande abraço, obrigado. Foge de mim não, porque eu volto. Abraço.